Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. O assunto de hoje, saúde e espiritualidade. Para falar desse tema, trouxemos até o ICOR a professora Eliane Correia, professora de fisioterapia da UFSM e que recentemente fez um curso de especialização nessa área de saúde e espiritualidade. Professora Eliane, um prazer tê-la aqui. Obrigado pelo convite, também um prazer vir aqui compartilhar um pouco disso. Sabe que esse convite para ti, além da nossa amizade, né, partiu da minha esposa. Vocês são colegas e ela estava assistindo um programa e disse, olha, a Eliane está afiadíssima em saúde e espiritualidade, falou muito bem num programa sobre esse tema, né? E isso nos interessou, porque nós procuramos trazer aqui para as entrevistas do ICOR temas atuais, temas que estão inseridos do ponto somático e do ponto de vista psicológico para ajudar os pacientes, né? Então, eu te falava antes de nós começarmos o programa, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, foi formado um grupo de estudos em ciência e espiritualidade, em medicina e espiritualidade, com eméritos cardiologistas da USP, lá do INCOR, lá de São Paulo. E no Rio Grande do Sul isso também teve seu braço através da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, onde nós também temos médicos nossos conhecidos e conhecidos dos telespectadores que frequentam esse departamento, dando cada vez mais importância ao lado espiritual na saúde. Então, nós não podemos ser somente tratadores do corpo, da parte física, porque nós somos um todo. Então, professora Eliane, o que é espiritualidade? Então, é importante definir esses termos, até por conta dos estudos que estão sendo desenvolvidos agora nesse aspecto. A espiritualidade ela é uma dimensão do ser humano, assim como nós temos a dimensão física, psíquica, social, nós temos a dimensão espiritual. E a espiritualidade é uma busca pela compreensão a respeito da vida, do significado da vida e também da relação com o sagrado e o transcendente. E ela envolve uma conexão consigo mesmo, com o outro, com a natureza e com Deus. E assim ela nos dá uma ideia de que fizemos parte de um todo maior e as pessoas se sentem menos sozinhas. O escritor Mário Sérgio Cortella, ele define a espiritualidade como noção coletiva da humanidade, que dá essa ideia de pertencimento, né? E que a busca pela espiritualidade é um sinal de descontentamento que se manifesta por uma angústia pela nossa necessidade de refletirmos a respeito de nós mesmos. Então, nós precisamos da espiritualidade como uma necessidade do ser humano. O que a religião é, então? A religião ela é um sistema organizado de crenças que facilita essa conexão com o transcendente, o entendimento da nossa relação com os outros e também a responsabilidade de viver juntos em comunidade. E a religiosidade, o terceiro termo, ele é, na verdade, a adesão a esse sistema organizado de crenças, a uma religião. E é interessante que existe também uma classificação da religiosidade que é bem importante, porque dependendo dessa classificação, a gente tem um impacto maior na saúde. A religiosidade ela pode ser organizacional, é aquela religiosidade que ela é praticada publicamente, em templos, em lugares públicos, por um grupo social. A religiosidade não organizacional, que ela é praticada mais privativamente, que a pessoa está sozinha na sua casa, faz leituras religiosas, orações, meditação. E a religiosidade intrínseca, que é a terceira classificação, que é a vivência interior da crença ou da fé. Então é mais um envolvimento
né, no dia a dia daquela crença religiosa, a prática daquela crença religiosa. Essa é a que mais tem impacto sobre a saúde, a religiosidade extrínseca. Então, assim, essa influência para melhorar os neurohormônios, né? Para que as nossas substâncias de prazer, de contentamento sejam melhores, nós temos as pessoas que têm uma grande espiritualidade, elas vão trazer essas energias positivas, né? Eu te pergunto, já que você agora está entrando como especialista da área, para nós cardiologistas, né? Eu tenho pacientes que têm grande espiritualidade e não têm religiosidade. Eu tenho agnósticos, ou seja, aqueles que nem acreditam em Deus, porque não conseguem comprovar a sua existência, mas também não negam Deus, né? E tem os ateus que não acreditam em Deus, mas que têm uma grande espiritualidade, essas pessoas, né? Não é a questão religiosidade. Então eu pego as duas frentes, né? Eu pego as pessoas com grande espiritualidade e também pessoas com grande religiosidade. A grande religiosidade está dentro da espiritualidade, né? Não necessariamente ao contrário, né? E nós vemos isso, professora Eliane, que como isso ajuda as pessoas a enfrentar as dificuldades, né? Parece que há um aumento de anticorpos, né? As pessoas ficam mais resistentes aos problemas que elas têm que enfrentar, né? Mas dentro desse contexto, assim, como é que nós utilizaríamos isso em termos de prevenção das doenças? Isso que tu falaste, Arnoldo, é a espiritualidade laica ou secular, quando ela não se relaciona com nenhuma crença religiosa. Então, essa transcendência é mais humanística e social, né? É uma preocupação com os outros, um sentimento maior de altruísmo, de fraternidade. Então, a pessoa pode ter tudo isso e não seguir nenhuma religião, né? Então, chama a espiritualidade secular. E a tua pergunta é como prevenir as doenças, né? Então, tu falaste aí do nosso sistema de anticorpos, né? Os mecanismos que a espiritualidade pode proporcionar uma prevenção de doenças são dois, né? Segundo o Dr. Décio Iandoli Júnior, da Associação Médico Espírita Brasileira. E são mecanismos fisiológicos transdimensionais. O primeiro que ele cita é a física quântica, né? Que diz que tudo é energia e o que se crê impacta no corpo físico, né? Então, o nosso pensamento tem um poder muito forte em criar situações, né? E o segundo mecanismo, que é muito interessante, já bem conhecido, é a psiconeuroendócrino-imunologia, né? Que são as emoções influenciando os nossos hormônios, né? E o nosso sistema de defesa orgânica. Então, a espiritualidade, ao nos dar um sentido mais elevado à vida, através desses sentimentos de altruísmo, de fraternidade, ela proporciona uma ativação do nosso cérebro nas áreas que produzem os neurotransmissores. E, consequentemente, esses neurotransmissores proporcionam uma sensação de prazer, de bem-estar e até a felicidade, né? Então, esse estado emocional positivo, ele reduz fatores estressores e favorece um contexto fisiológico melhor para a cura das enfermidades. Então, na verdade, é isso que acontece, né? Havendo uma ativação dos nossos sistemas naturais de cura, que é o sistema psicológico, neurológico, endocrinológico, nós proporcionamos um contexto fisiológico mais favorável para a cura e, consequentemente, um resultado terapêutico melhor, né? Com essa complementação da espiritualidade ao tratamento médico. A gratidão, o perdão, o pensamento positivo, como é que é isso? Então, existe um termo muito interessante na psicologia, que eles falam, chama-se coping, né, que é o modo da pessoa lidar com situações de estresse.
E existe o coping religioso ou espiritual, que são estratégias religiosas ou espirituais para o enfrentamento do estresse em decorrência de uma doença, por exemplo. Então, o coping religioso positivo, por exemplo, são esses sentimentos de perdão, né, atitudes de perdão, atitudes de gratidão, a crer, né, ou o pedido de ajuda a uma força superior para a recuperação da saúde, contar com uma força superior para isso também, além de considerar os benefícios das adversidades, né? A pessoa entender que a doença, ela é um sinal de alerta, ela está chamando a atenção para algo que não está bem e que precisa ser modificado. Por outro lado, também existe esse coping religioso negativo. Então, a pessoa usa a religiosidade ou a espiritualidade de uma forma prejudicial para a sua saúde. Quando ela vê a doença como uma punição divina, um castigo, né? Ou quando ela confia na fé a sua cura, negligenciando a assistência médica. E aí, então, a gente chama de coping religioso negativo, né? Então, a gratidão, o perdão, todas essas atitudes, né, de virtudes também morais, elas trazem uma repercussão positiva em relação à saúde e na recuperação de doenças também. Esse coping, enfrentamento, né, isso é fantástico, né, porque tu vê pacientes, nós temos muito depressivos, né, Eliane? É impressionante o que a gente lida na área da saúde com pacientes depressivos e que comprovadamente prejudicam, né? Baixa imunidade, nós temos mais pacientes infartados. Então, esse lado negativo, ele é muito complicado, né? E a maneira que as pessoas enfrentam isso, falou há pouco, né? O paciente é diabético, ele tem que cuidar da sua dieta, da sua caminhada, dos seus medicamentos. E o diabético é aquele, geralmente, né, ele tem problema de comportamento, né? Ele vai lá e rouba a geladeira, rouba o armário e tal. E daí ele entrega tudo para Deus, né? E nós temos dentro da área da saúde, né, essa necessidade de dizermos, olha, tem coisas que são da matéria, tem coisas que são do espírito, né? Para que a pessoa não leve tudo para o lado da fé ou, ao contrário, não tenha fé em relação à parte somática, né? Mas nós vamos fazer um breve intervalo e nós temos na área da cardiologia, professora Eliane, a síndrome de Takotsubo, né? E nós temos... isso seria, em outras palavras, o tal de coração partido, né? Então, eu gostaria que nós entrássemos um pouco nessa área, né? Na área do câncer, que também tem muita influência do aspecto psicológico, né? Tanto no seu nascedouro como gatilho, como lidar com essa situação, né? E a terminalidade, que é bastante complexo.